Quando você tira da cabeça que você não tem mais idade, não sei o que, você tira da cabeça, você já se sente mais preparada para encarar esse mundão do balé, sim? Mas a grande verdade é que quando a gente vai para uma sala de aula, muitas vezes a gente acaba se sentindo desengonçada, se sentindo descoordenada. Por que isso acontece? Vamos entender. Quando a gente nasce, né? A gente nasce, aprende a andar, aprende a se movimentar. Tudo é feito com os pés virados para frente. Concorda? A gente anda na rua desse jeito, né? Quando a gente vai para o balé, a primeira coisa que seu professor vai falar lá na sua primeira aula, vai falar, vai lá, primeira posição, junta calcanhar com calcanhar. A primeira coisa que você vai tentar fazer é fazer isso aqui. E tentar se equilibrar aqui. Esse vai ser seu primeiro desafio. Se equilibrar aqui. Só isso, cara, a gente não ter segurança pisando no chão. Pensa como é que você vai se sentir na hora de fazer um tandi lá na frente, na hora de fazer um plié, sim? Você vai se sentir realmente descoordenada, porque a sua base foi alterada, porque o balé pede isso. Com a repetição, isso melhora. Só que, aproximadamente, pela minha experiência e da Tia Ju, a cada 10 mulheres que chegam, a cada 10 que chegam no balcão de uma escola presencial, sabe quantas realmente vão na aula experimental que ela agendou? Então, ó, vamos supor que chegue 10 aqui no balcão da escola, quero agendar uma aula. As 10 agendam, sim? No dia da aula, chuta aí, quantas aparecem? Chuta um número para mim. De 10, quantas aparecem realmente na aula experimental? Quantas conseguem vencer a vergonha de errar na sala de aula? Quantas conseguem realmente vencer o medo do desconhecido? Quantas conseguem vencer o medo de não estar mais na idade, de não ter o físico perfeito para isso? Sim, é muita coisa, é muita pressão para a gente conseguir vencer e ir para uma sala de aula. Sabrine colocou 3. No Instagram colocaram 6, 3, 4. Show! Olha, na Deleite, tá? Que era quando eu tinha escola, a média eram 5. Sim, 50% que agendava, voltava. Isso por quê? Porque a gente tinha como eu posso dizer, uma estratégia de ligar para essas mulheres falando, lembra que você marcou? Então a gente está super ansiosa para você vir, vai ser muito legal e parará, parará, parará. Porque se a gente não ligasse, com certeza ia ser menor, tá? Então, a cada 10 que marcam, 5 vão na aula. A cada 5 que vão, sabe quantas realmente fazem a matrícula? 2. Isso, ó, tá sendo legal. 2. Sim? Por quê? A primeira aula é a pior aula que você vai fazer na sua vida. Que bom, né? Sinal que a segunda eu melhorei um pouco. Percebe como a gente tem que olhar para direções diferentes? E quando a gente começa a fazer balé, a gente normalmente não tem essa visão de olhar para direções diferentes. É tanto mito, tanta carga, que a gente só olha para o lado negativo da coisa, tá? E aí, tem uma coisa que acontece muito na aula presencial, principalmente balé adulto, né? Por exemplo, quando a criança está lá fazendo balé, a gente vai lá e monta exercício para a criança, por exemplo, de frente para a barra. E põe casinho fechadinho para a criança, né? E vai lá, leva a pontinha, fecha. Bate a pontinha, fecha. Sim, eu não posso ficar dando isso para balé adulto. Sim, por que eu não posso? Porque isso é chato. Balé adulto quer dançar, então eu preciso dar coisas para o balé adulto que ela se veja, ela se sinta bailarina. E não necessariamente é a mesma coisa que as crianças. E aí é onde começam os problemas, porque no balé adulto eu já vou abrir a primeira posição. A bailarina já vai começar a perder o equilíbrio. Aí eu vou falar para ela, faz o tandi. Aí ela vai fazer o tandi no estilo foi-foi, sabe? Dobra, estica, dobra, fecha e estica. E aí eu vou começar a encher essa bailarina de condição. Não, ó, o seu pé não pode virado assim para dentro. Quando você faz o tandi, não pode virado assim. Você tem que deixar o joelho esticado, cresce as costas, baixa o ombro, olha para frente. Tudo isso gera uma sensação simples
eu não consigo fazer, eu sou incapaz. E aí a bailarina adulta sai da sala presencial com a sensação de que ela é incapaz. Por quê? Porque é uma avalanche de correções. Então, o que a gente pode fazer para chegar nessa primeira aula com o mínimo necessário para que eu me sinta capaz de acompanhar a aula? Mesmo porque você jamais vai conseguir pegar uma turma, jamais não, mas vai ser muito difícil. Pegar uma turma que realmente todo mundo está começando do zero. Todas as bailarinas têm exatamente a sua idade, o seu biotipo, então assim, não se preocupe se comparar, porque é todo mundo igual, certo? E todo mundo nunca viu balé na frente, está começando naquele primeiro dia ali. Não, turmas de balé adulto não funciona assim. Na turma de balé adulto eu tenho uma bailarina que fez 10 anos de balé, parou faz 5 anos e está voltando. Uma bailarina que fez 5 anos, parou há 1 ano, está voltando. Uma bailarina que nunca fez, está aprendendo agora. Uma bailarina que estava fazendo em outra escola e está vindo para essa escola agora. Percebe? É um misto. É como se fosse uma salada de fruta. Todas são diferentes. E aí é onde começam os problemas de comparação, é onde começam os problemas do professor ter dificuldade para conduzir uma turma assim. É difícil, gente, eu já passei por isso. É muito difícil. Como é que a gente pode fazer, então, para minimizar tudo isso? Para que eu chegue na aula com o mínimo de controle do meu corpo. Sim? A gente pode desenvolver uma coisa chamada consciência corporal para o balé clássico. Esse é o primeiro passo. Não é autocorreção, tá? Primeiro passo é a consciência corporal aplicada ao balé clássico. O que é isso, Mário? Tem até surgido alguns cursos de consciência corporal aplicada ao balé clássico, aí eu vou dar uma olhada, tem anatomia, fisiologia, tem biomecânica, tem... Não é dessa consciência corporal que eu tô falando. Eu tô falando de uma consciência corporal que seja para você usar. Não para você ficar estudando, entendendo o nome de músculo, que hora que o músculo entra em ação. Não. É uma consciência corporal aplicada ao balé. O que eu tenho? Como é que eu tenho que fazer com o meu corpo para conseguir colocar uma primeira posição sem ficar perdendo o equilíbrio? Isso é consciência corporal aplicada ao balé. Quando eu trabalho isso, quando eu consigo entender o que eu faço com o meu corpo para conseguir isso, eu tenho muito mais controle do meu corpo. Se eu tenho controle, eu me sinto mais segura. Se eu me sinto mais segura, eu me vejo menos perdida na aula de balé. Isso não significa que eu não vou errar, isso não significa que vai ter passos que eu vou saber todos os passos, não. Só que eu tenho controle do meu corpo. Esse é o ponto. Essa é a chave. Se você quer começar aulas presenciais em uma escola de dança, aprenda primeiro a dominar seu corpo. Porque senão você tem uma séria tendência a ser uma das 3 que não fecharam a matrícula e que desistiram, engavetaram o sonhozinho por mais anos, talvez até pela vida inteira.